Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luan. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória. Eu e Victoria, então, nós vamos apresentar o trabalho intitulado como Bibliotecas de DNA do componente curricular Biologia Molecular. Como o Luan disse, nosso trabalho é sobre bibliotecas de DNA. Eu vou começar falando sobre a definição. O estudo genômico de várias espécies ao longo do tempo levou à necessidade da construção de bibliotecas de DNA. Então, elas são coleções de fragmentos de DNA gerados a partir do genoma de algum organismo específico. O termo biblioteca de DNA ele é amplamente utilizado em biologia molecular para se referir a coletâneas de fragmentos de DNA de origem genômica, transcriptômica ou metagenômica. A clonagem molecular ela tem demonstrado ser uma técnica muito útil para o isolamento de fragmentos de DNA do interesse do genoma, né? Os processos de clonagem e isolamento desses fragmentos começam com a construção de uma biblioteca de DNA. Então, esse conjunto de clones que compõe uma biblioteca vai ser introduzido em células hospedeiras para que cada recombinante possa se replicar. É, Esses bancos de DNA, eles servem justamente para estocagem de material genético para estudos posteriores. E os usos podem ser variados, que a gente vai falar ao longo da apresentação. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar os tipos de bibliotecas, que são biblioteca de DNA, biblioteca de cDNA e biblioteca metagenômica. Então, uma biblioteca genômica, né, ela deve conter várias cópias, clones, representativas de cada fragmento de DNA. Isso tudo para aumentar a probabilidade de conseguir isolar, né, genes de cópia única. Ou seja, a maior parte dos genes codificantes de proteínas, essa maior parte, né, dos genes codificantes de proteínas, a utilização da biblioteca é o modo mais eficiente que se tem até hoje para conseguir isolar uma determinada porção de DNA. A separação da porção do DNA genômico, que contém toda a unidade de transcrição com as regiões limitadoras, né? Que é onde estão localizados os elementos controladores da expressão desse gene. Então, ela permite obter informações acerca da estrutura molecular de um determinado gene de eucariotas. O ponto, né, qual se dá mais relevo na construção de uma biblioteca genômica, é a obtenção aleatória de um elevado número de clones que contém os fragmentos do genoma. Para garantir que um dado fragmento, né, de interesse esteja entre esses fragmentos clonados, é necessário estimar o tamanho necessário da biblioteca através do tamanho do fragmento clonado e também do tamanho do genoma. Então, as bibliotecas de DNA genômico, elas são construídas pela clonagem de todo o genoma de um organismo. Esses bancos, então, eles são frequentemente, né, construídos usando vetores de clonagem que suportam grandes insertos, tais como, né, alguns mutantes derivados do bacteriófago. Em consequência disso, um número menor de clones é requerido para obter uma amostra representativa do genoma. Os insertos maiores, eles garantem também que um gene completo, né, com as suas sequências flanqueadoras 5' e 3', possa ser obtido, né, de um único clone ou de um pequeno número de clones diferentes. Agora eu vou falar um pouco dos vetores da biblioteca de DNA. A gente colocou os quatro principais que são mais utilizados, que são os plasmídeos, né, que são pequenas moléculas de DNA de cadeia dupla, que contêm os elementos necessários à sua replicação, e também um gene que confere resistência a um antibiótico. Tem os fagos, que são os mais utilizados, né, como o Luan comentou, na clonagem molecular, que são os bacteriófagos, e eles se comportam como um vírus da Escherichia coli, né? Tem os cosmídeos, que são um tipo de plasmídio, né, que são utilizados como veículos de clonagem molecular através do empacotamento in vitro, e os fagimídeos, que foram desenvolvidos justamente para juntar as vantagens do fago e do plasmídio. E aí ele vai conter características particulares úteis na clonagem de cDNA, para ajudar no processo de construção da biblioteca de DNA.
E existem outros tipos de vetores, né, mas esses são os mais utilizados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de construção de uma biblioteca de DNA, que é basicamente essas aí que tá nos slides. E como o Luan falou, os insertos, né, que são os fragmentos de DNA de um vetor, um inserto de DNA nessa biblioteca ele é preparado por meio de uma clivagem parcial do DNA genômico em uma endonuclease de restrição. E aí os fragmentos resultantes são separados de acordo com seus tamanhos por eletroforese, e os fragmentos com tamanhos apropriados são purificados do gel para clonagem. E aí a seleção dos recombinantes é feita conforme uh, característica do vetor que foi utilizado, né? E aí, devido ao fato do DNA genômico ter sido cortado em fragmentos bem, de maneira assim, aleatória, né? É muito grande a chance que os fragmentos dos diferentes clones apresentem regiões de sobreposição, que vai permitir a ordenação sequencial dos clones e aí vai possibilitar a análise de extensas regiões do genoma. Então, basicamente são esses passos, né? Que primeiro é o isolamento do DNA de alto peso molecular, depois a digestão do DNA isolado com enzimas de restrição de modo a produzir fragmentos de tamanho compatível com o vetor, né? A ligação desses fragmentos ao vetor e depois a introdução do DNA recombinante nas células hospedeiras de Escherichia coli. E aí o objetivo básico dessa construção é procurar reduzir o número de clones necessários, aumentando o máximo possível o tamanho dos fragmentos de DNA clonados. Aqui a gente colocou uma imagem da etapa final da construção de uma biblioteca genômica, que é quando está tudo pronto, vai pegar essas amostras, colocar dentro de uma caixa, colocar as informações ali e colocar num freezer a uma temperatura de menos 80 graus Celsius, que vai ser justamente para conservar essa biblioteca. Agora eu vou falar um pouco das bibliotecas de cDNA. Uma biblioteca de cDNA, ela é muitas vezes a preferida pelos pesquisadores, né, para se iniciar a clonagem de um gene. E isso deve-se ao fato de que, sendo o cDNA, né, que é o DNA complementar derivado do RNA mensageiro, a partir disso vai obter bibliotecas em que a sua representação é muito maior do que em biblioteca genômica, o que vai auxiliar o seu isolamento. O cDNA, ele é uma cópia de mensagem, então ele não vai possuir introns e vai apresentar poucas sequências que não codificam as proteínas, né? E essas ausências dos introns permitem a transcrição e tradução direta do cDNA. Então, após, né, esse cDNA ser obtido, é necessário, então, a preparação, né, para ele ser inserido num vetor de clonagem, que é um processo que depende do vetor escolhido, que é o plasmídio ou o fago. O fago, ele é mais utilizado devido à sua elevada eficiência, né, comparando ele com os plasmídios. E ele requer também cerca de 16 vezes menos cDNA por micrômero do vetor para produzir um número, né, equivalente de clones recombinantes. As bibliotecas de fagos, elas são mais fáceis de manipular que as bibliotecas de plasmídios, né, outra comparação. No entanto, os fagos, eles não são favoráveis para procedimentos de sequenciamento de DNA e de mutagênese dirigida. Então, para ultrapassar essa limitação, foram idealizados, né, os fagemídeos, que são os plasmídeos contendo porções do genoma do fago, que reúnem, assim, as vantagens dos dois vetores, como a Victoria já tinha citado no slide anterior. Tá, agora eu vou falar das etapas de construção da biblioteca de cDNA. A gente também colocou aí as etapas para vocês verem, né, enumeradas. Então, a reação da síntese de cDNA, ela vai ser catalisada pela enzima transcriptase reversa, que vai sintetizar uma cadeia de DNA complementar a partir de uma cadeia molde de RNA. E aí as moléculas de cDNA de fita simples são convertidas em moléculas de fita dupla pela DNA polimerase, né? E depois clonadas em vetores apropriados. Cada clone obtido vai ser, que é o clone de cDNA, né? E a coleção de clones de uma preparação de RNA mensageiro vai constituir uma biblioteca de cDNA. Então, algumas estratégias
possibilitam a construção de bibliotecas de cDNA, né, completo. Então, a elaboração de uma biblioteca de cDNA vai se iniciar com o isolamento do RNA mensageiro do tecido, e aí depois vai isolar umas mensagens contidas na célula, né, que é feito por cromatografia de afinidade. Aí depois a escolha do fragmento de RNA vai ser determinante para o restante do processo, né? E aí o RNA mensageiro vai ser utilizado como molde para a síntese de primeira cadeia de cDNA, que vai ser pela enzima transcriptase reversa. E essa enzima vai ter a capacidade de catalisar a polimeração do DNA, né? E aí vai precisar de um primer para poder, na extremidade, 3' hidroxila livre, né? Para poder começar a síntese. E aí, depois da síntese de cadeia de cDNA, a enzima RNase vai remover parcialmente o RNA mensageiro, e depois os fragmentos não ingeridos pela RNase vai servir como primer para que a DNA polimerase substitua o RNA por DNA, e aí vai originar uma molécula de DNA de cadeia dupla. Esse DNA de cadeia dupla é tratado com T4 polimerase, que possui atividade 3' e 5', e vai ser utilizado para remover possível nucleotídeo extras, né? E aí, assim, vai obter uma molécula de RNA de cadeia dupla, que é a cópia exata de uma determinada mensagem do RNA mensageiro. Aqui nessa imagem a gente consegue observar, então, as vantagens, né, da biblioteca de cDNA. Então, ela representa, né, os genes que estão a ser ativamente utilizados pela célula, fica enriquecida para esse determinado gene, e não tem introns, o que facilita, né, a identificação e a caracterização dos genes, e essas bibliotecas de cDNA, elas são mais fáceis de serem construídas. Então, biblioteca metagenômica. Metagenoma é o nome dado ao genoma coletivo da microbiota total encontrada em um determinado habitat específico, para cada condição, né, ambiental ou biológica e biológica. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar, né, ela é uma imagem explicativa de como funciona uma biblioteca metagenômica, né, que dá pra gente perceber que eles pegam diversos organismos diferentes do mesmo habitat e fazem uma biblioteca a partir desses organismos. Aqui a gente citou algumas diferenças entre as bibliotecas de DNA e cDNA. A primeira é que nas bibliotecas de DNA, entre as duas, há uma grande diferença na estrutura genética, né, e nas estruturas dos seus transcritos. Segunda diferença é que na de cDNA estão presentes apenas os genes que são expressos em determinado momento, né, do processo de construção. A terceira é que no de DNA vai pretender-se que os genes estejam representados na mesma proporção que existe no organismo, ou seja, não vai mudar a quantidade. E a quarta é que é muito mais difícil trabalhar com RNA mensageiro no laboratório do que com DNA. Aqui a gente colocou uma imagem para explicar a diferença do DNA genômico do cDNA, porque existe diferença entre os clones genômicos e os clones de cDNA, né? Porque os clones genômicos, eles representam uma amostra aleatória de todas as sequências de DNA de um organismo. E uma biblioteca genômica sempre será a mesma, independente do tipo de célula de DNA que foi utilizada, né? Porém, nos clones de cDNA, ele vai conter somente as regiões do genoma que foram transcritas em uma molécula de RNA. E as sequências presentes numa biblioteca cDNA vai depender do tipo de molécula que foi extraído do RNA. Então, a elaboração de bibliotecas, né, de genes de diferentes organismos, ela permitiu grandes avanços na análise da estrutura, né, e expressão de genes eucarióticos, e também uma revolução tecnológica na indústria farmacêutica e de alimentos e a produção em massa de polipeptídeos importantes na área de pesquisa e na área aplicada. Esses clones, eles são usados, né, para produzir produtos,
para estudo ou mesmo visando, né, alteração fenotípica de um dado organismo. Na área da terapia médica, uma importante aplicação constitui na transformação de bactérias, né, Escherichia coli, com plasmídios, que lhes confere, né, a capacidade de segregar esses dois peptídeos usados para obter insulina humana. Então, analogamente, a gente pode inserir-se, né, em vírus animais, clones de determinados genes responsáveis pela produção de proteínas membranárias patogênicas. Quando o vírus ele é utilizado como vacina, o hospedeiro ele desenvolve imunidade para que o agente patogênico. Tá, além dessas aplicações que o Luan falou, existem outras também, como por exemplo as científico-médicas, que incluem a terapia gênica, descoberta de mutações responsáveis por doenças hereditárias em humanos, recurso à terapia gênica para curar doenças genéticas, uso do DNA da impressão digital para comparar o DNA recolhido em cenas de crimes, e outras aplicações, né, nessa área. Na pecuária, a Escherichia coli foi utilizada para produzir hormônios de crescimento bovino. Na área da agrícola, né, é utilizado para aumentar a quantidade e a qualidade da produção, e também as bibliotecas permitiram o aparecimento de uma nova estratégia de investigação, que é a chamada genética reversa. Então, aqui nós podemos observar as técnicas, né, que eu vou citar agora para vocês. Digestão com enzimas de restrição, inserção em vetores, né, DNA ligase, transformação bacteriana, rastreio por hibridização com uma sonda, sequenciação pelo método de Sanger, electroforese, PCR, né, que a gente tem escutado cada vez mais ser falado, e detectação de fragmentos específicos de DNA e RNA mensageiros com sondas. Aqui a gente colocou as referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho. E é isso, qualquer coisa a gente está à disposição para tirar dúvida de vocês. Muito obrigada. Isso aí. Muito obrigado.